E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Espero que tenham tido um final de semana maravilhoso em família, um final de semana de Páscoa, onde vocês tenham tido, né, o principal sentido da Páscoa dentro do coração de cada um de vocês. Essa semana a gente vai começar a semana falando um pouquinho sobre substantivos, e o substantivo da vez é o substantivo coletivo. Como que eu vou pensar em substantivo coletivo? Toda vez que eu preciso pensar num conjunto de coisas, eu vou pensar no coletivo. É a mesma coisa que eu falar assim: caramba, eu preciso pensar em algo que vá beneficiar o coletivo, né? Vai beneficiar as pessoas num coletivo, ou seja, vai beneficiar as pessoas num conjunto. Então, quando você pensa em substantivo coletivo, é exatamente isso. É você pensar em um conjunto de elementos num todo. E como que a gente pode colocar isso na prática, professora? Pois é, a gente vai ver isso agora a partir dos nossos slides. Então, vamos lá? Quando a gente começa falando sobre substantivo coletivo, gente, vocês pensam logo no quê? Caramba, coletivo é aquela tabela difícil de gravar, e aí, o que eu faço? Como é que eu vou fazer? Então, realmente coletivo não é uma coisa que tenha um método mais simples de ser memorizado. Não tem uma chave mestra que você vai colocar ali no baú e vai abrir um baú, né, com inúmeras informações de como que você vai, num piscar de olhos, aprender. Não, gente, não é assim. A gente precisa, né, entender que a realidade não é bem assim. Porém, quando a gente trabalha coletivo, a gente sempre trabalha com uma tabela. E nessas tabelas, você consegue, ao longo do tempo, ir trabalhando, colocando em prática nos exercícios e automaticamente, quase que instantaneamente, você já começa a memorizar alguns coletivos de algumas palavras e aquilo ali vai fluindo aos pouquinhos na nossa mente. Ah, professora, mas então o que é substantivo que até agora eu não entendi? Para eu poder compreender, então, o que é substantivo coletivo. Então, vamos ver o que é substantivo para aí sim a gente entrar na matéria de hoje? Vamos lá. Substantivo, gente, é o que dá nome a tudo que existe. Ou seja, tudo que existe no planeta, você dando um nome àquilo, ele vai ser um substantivo. Como assim? É tudo que dá nome às coisas, pessoas, animais, lugares, sentimentos e etc. Para cada um desses itens, você tem um substantivo diferente. Ou ele é substantivo comum, ou ele é substantivo próprio, ou é simples, ou é composto, ou é primitivo, ou é derivado, e por aí vai. Só que, quando a gente generaliza somente a palavra substantivo, é isso. É você pensar numa coisa que dá nome a tudo que vai existir. Como assim? Mesa, cadeira, celular, porta-retrato, computador, fio, ventilador, impressora e por aí vai. Tudo que tem um nome é um substantivo. E a partir desse nome é que a gente classifica se ele é simples, se ele é composto, se ele é próprio, se ele é comum. Mas e o tal do coletivo? Como que eu vou entender? Então pense no seguinte, no nosso próximo slide a gente consegue ver que coletivo é igual a coleção. Ou seja, quando você pensa num coletivo, você pensa numa coleção de determinadas coisas. Por exemplo, imaginem que eu tenho uma coleção de selos. Se eu tenho uma coleção de selos, eu tenho um álbum. Ah, então é isso que é coletivo, professora? Sim. Você pensar num coletivo é você pensar numa coleção de alguma coisa que você tem, ou uma coleção de animais, ou numa coleção de objetos. Quando você pensa em um determinado objeto e coloca ele num grupo onde tem vários iguais, você está colocando ele numa coleção. Se você coloca ele numa coleção, você está dando a ele um coletivo. No próximo slide, eu tenho a definição exatamente do que eu acabei de falar. Substantivo coletivo. Vamos ver? Substantivo coletivo é a palavra que nomeia uma coleção ou um conjunto, ou até mesmo um grupo. Então, se eu tenho uma palavra que nomeia uma coleção, um conjunto ou um grupo, eu tenho um coletivo. Ah, então o que a gente vai fazer agora? Começar a ver alguns coletivos.
Dos slides agora para frente, eu coloquei uns exemplos de coletivos para vocês poderem entender um pouquinho desse conteúdo e perceberem que, na verdade, o que a gente pensa que é super surreal tá na nossa vivência do dia a dia e a gente nem percebe. Então, vamos ver? Olha aí. Álbum é o coletivo de fotografias e selos. Aí eu coloquei algumas fotografias aí e um conjunto de selos. Então, quando eu tenho uma coleção de fotografias, todas elas juntas no mesmo lugar, eu tenho um álbum. E quando eu tenho uma coleção de selos todos no mesmo lugar, eu também tenho um álbum. Ou seja, qual é o coletivo de selos e de fotografia? Álbum. Próximo. Eu tenho aí vários lobos. Se eu tenho vários lobos, eu tenho uma alcateia. Ou seja, qual é o coletivo de lobos? Alcateia. Isso mesmo. Agora eu botei várias ilhas aí. Aí tem um conjunto de ilhas, né? Formou uma ilha grande. Porém, são várias ilhas pequenas que vão se juntando e formam um arquipélago. Ou seja, quando eu penso no seguinte, qual é o conjunto de ilhas? Qual é o coletivo de ilhas? Exatamente, arquipélago. Na próxima, eu tenho um que todo mundo já ouviu falar. Nem que seja quando era bem pequenininho, ouviu um avô, uma avó falar sobre esse coletivo. Quer ver? Quando eu tenho um conjunto de estrelas, eu tenho um coletivo de estrelas que chama-se constelação. Então, quando eu penso assim, qual é o coletivo de estrelas? Constelação. Esse aí também muita gente já ouviu falar no nome do coletivo, mas não sabia que era coletivo desse determinado elemento. Toda vez que a gente pensa num conjunto de aviões, aí eu penso logo no seguinte: quando é a semana do aviador, quando é o dia do aviador, tem aquele grupo de aviões que marcam o céu com a sua fumaça, fazendo desenhos. Aí eu lembro, qual é o nome desse grupo de aviões mesmo? Esquadrilha da Fumaça. Por que será que o nome deles é Esquadrilha da Fumaça? Exatamente porque o nome que se dá ao coletivo de aviões é esquadrilha. E por que eles se chamam Esquadrilha da Fumaça? Porque esquadrilha é um conjunto de aviões e no caso dele, eles soltam essa fumaça para fazer desenhos, né? Então, eles deram o nome de Esquadrilha da Fumaça e automaticamente, quando você pensa e quer lembrar numa prova, por exemplo, qual é o coletivo de aviões, é só você lembrar dos aviões que fazem desenho no céu e automaticamente você vai pensar na esquadrilha. Ou seja, coletivo de aviões, esquadrilha. Assim como, não coloquei no slide, mas quando a gente pensa assim, meu avô foi pescar e disse que tinha um cardume gigantesco no mar. Ué, cardume é coletivo. Cardume é coletivo de quê? Aí você pensa, seu avô foi pescar. Ele disse que tinha um cardume muito bonito ou um cardume muito grande no mar. Cardume, então, é o coletivo de peixes. Então, gente, vocês conseguiram compreender? Todas as vezes que eu tenho um conjunto de um determinado elemento, eu chamo de coletivo, eu chamo de coleção. E a essa coleção eu dou um nome. E é por isso que eu chamo de álbum, é por isso que eu chamo de esquadrilha, é por isso que eu chamo de constelação, de arquipélago, cardume. Então, todas as vezes que eu tenho um nome que vai determinar um conjunto de elementos, eu tenho um substantivo coletivo. Ficou claro para vocês, gente? Então, na aula de hoje eu vou deixar disponível uma folhinha com alguns coletivos. São 5 folhas com listas sobre coletivos distintos, tá? Estudem com atenção, na hora de fazer os exercícios também. Prestem bastante atenção nessa lista, que com certeza vocês vão conseguir tirar de letra, tá bom? Beijos e até a próxima aula.